Oi, gente, bom dia. O assunto que a gente vai estudar essa semana é a escola. A gente tem falado tanto de educação, dos novos rumos que a escola precisa tomar, principalmente dentro desse contexto da pandemia, né, desses acontecimentos da pandemia. Então eu resolvi conversar com vocês sobre a escola. A gente vai à escola todo dia, mas será que a gente sabe como que esse lugar surgiu, essa instituição surgiu? E quando a gente fala de escola, a gente fala também de educação. E surge sempre aquela velha história, né? O que cabe à família fazer e o que cabe à escola? Bom, a família, ela vai apresentar a gente que na vida nós temos várias escolhas, a gente faz várias escolhas, a gente está sempre escolhendo na vida, né? A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. E que a família também vai nos dar a noção, a ideia de que essas escolhas, elas têm sempre consequências. A gente tem liberdade de escolher, mas a gente não tem liberdade de escolher os resultados. Os resultados, eles serão sempre consequências daquilo que a gente escolheu. A nossa família vai nos ensinar que na nossa vida a gente vai passar por muitos problemas, que a gente vai ouvir muitas vezes não, e que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Que existem regras que a gente tem que cumprir, enfim, que existem direitos e deveres, que para a gente ter direito a gente tem que cumprir os nossos deveres. A gente vai aprender na nossa família que o nosso direito termina quando começa o do outro. A nossa família vai nos passar a moral, a ética, os princípios religiosos mais diversos, mais diferentes, enfim, né? E o que cabe à escola? Bom, a escola, ela vai dar ferramentas para os alunas e alunos, desculpem, para que eles sejam capazes de buscar sempre soluções, desenvolver criações, pensamento crítico, utilizando as ferramentas que a gente dá a vocês nas diversas áreas do conhecimento humano, tá? Nas ciências, nas artes, nos esportes, enfim, em tudo, né? Muito bem, gente. Antes da gente prosseguir, a escola, o mais importante papel da escola é ensinar a gente a aprender. A gente aprende a aprender. A gente aprende a ler o mundo nos seus mais diversos detalhes, tá? Eu acho que esse é o papel mais importante da gente, é ensinar a gente a aprender. A gente não ensina conteúdos, a gente busca ensinar como aprender os conteúdos. Bem, muito bem. Escola, gente, é uma palavra que vem do grego, como está aqui, né? Se escrevia assim, ó, e se pronuncia escolé, que significa lugar do ócio. Vocês sabem o que é ócio? Ócio é quando a gente não está fazendo nada. É quando a gente tem um tempinho de preguiça. Então, por que a escola era o lugar do ócio, o lugar do não fazer nada? Porque esse era um espaço que as pessoas procuravam quando elas tinham um tempo livre, um tempo para elas mesmas. E lá elas iam ler, iam refletir, ou seja, iam pensar sobre o que haviam lido, iam dialogar com outras pessoas. Olha só, gente, dialogar é conversar. Eu não converso sozinho, né? Eu converso no mínimo com outra pessoa. Mas não é só, diálogo não vem só de dois, não, né? Dois, né? Diálogo significa usar a palavra para chegar ao entendimento. É assim que a gente conversa, usando a palavra, né? Muito bem. Vamos ver como é que a escola surgiu através da história, né? Então, na história antiga, olha só, gente, na história antiga, lá no Egito Antigo, que fica no norte da África, né? As escolas funcionavam nos templos. Os templos eram as igrejas daquela época, vamos dizer assim. Eram a casa dos deuses, eram lugares sagrados. E lá, gente, essas escolas, elas eram frequentadas por
pouquíssimas pessoas, eram no máximo uns 20 alunos, né? E a primeira coisa que esses alunos aprendiam lá era a escrita sagrada do Egito, que era a escrita hieroglífica, desculpem. Olha só, gente, eu coloquei aqui alguns símbolos dos hieróglifos egípcios. Como vocês sabem, eu desenho muito bem, embora tenha pessoas que digam contra isso. Não sei porquê, de onde tiraram essa ideia. E olha só, gente, esses hieróglifos, eles eram muito complicados. Pouquíssimas pessoas no Egito conheciam essa escrita, sabiam ler e escrever. Essa escrita era composta por esses símbolos que vocês estão vendo aí. Então, ela não tinha letras, ela tinha desenhos. Por isso ela é chamada de escrita ideográfica, né? Porque esses símbolos que vocês estão vendo aí, eles transmitiam ideias. E eles tinham milhares de combinações. Aí tem só alguns deles, eram muitos, tá, gente? Eles tinham milhares de combinações, desculpem. Era uma escrita considerada sagrada, tá? E os alunos, eles aprendiam copiando textos sagrados, a história dos deuses, textos de livros sagrados, né? Como o Livro dos Mortos, que era um livro muito importante para a cultura egípcia, enfim, tá? Muito bem, gente. A maior parte das pessoas, dos trabalhadores, eles aprendiam os seus ofícios em casa mesmo, com os seus parentes. Eles aprendiam o trabalho da sua família. Não precisavam de ir à escola para isso. Então, o padeiro ensinava aos seus filhos, aos seus sobrinhos, como fazer e assar pão. Um marceneiro, um carpinteiro, um serralheiro que trabalhava com metais, né? O camponês que cuidava do campo, dos animais. Os trabalhadores iam aprendendo uns com os outros, tá? Pouquíssimos meninos frequentavam a escola, tá? A escola não era para todo mundo. Depois a gente chega na Grécia. Olha só, gente, olha como os gregos sempre avançados, né? Na Grécia não havia sala de aula. As escolas, elas eram ao ar livre e os alunos costumavam fazer longas caminhadas com os seus mestres, que eram os filósofos, que nós aprendemos na aula passada, né? E eles iam conversando, observando tudo ao seu redor, fazendo seus questionamentos. Eles aprendiam a lidar com a própria cultura. Olha que coisa importante, né? Eles se reconheciam, sabiam quem eles eram dentro da sociedade. Esse também é um papel muito importante da escola. E eles aproveitavam para ver o dia a dia do seu povo. E olha só, gente, as escolas, elas iam valorizar determinadas áreas do conhecimento humano, dependendo do filósofo que a fundasse. E aí eu coloquei 2 exemplos para vocês. Um era um filósofo chamado Isócrates. E esse cara, ele era um orador muito importante. Orador porque ele rezava? Não, porque ele falava em público. Ele fazia discursos, né? Daí vem a palavra orador, né? Não é à toa que em português vocês estudam as orações, mas não são as orações sagradas, né? São as orações da língua portuguesa. Então, a escola dele desenvolveu a eloquência. O que é eloquência? É a arte de se expressar bem. Além de falar bem, a postura, né? A eloquência é uma qualidade que nos dias de hoje tá em falta, né, gente? Seria muito bom que a gente voltasse a ser eloquente, que a gente soubesse se expressar bem, o nosso posicionamento de corpo, a maneira como a gente fala e se dirige respeitosamente ao público, né? Seja ele qual for. Bom, muito bem, gente. Além do Isócrates, a gente tem um velho conhecido da nossa última aula, que foi o Platão. Olha ele aqui de novo. Aquele que havia sido aluno de Sócrates, lembra? Pois é, ele ensinava filosofia e matemática através de questionamentos. Aliás, questionar, levantar perguntas, era o forte do nosso amigo Platão. E aí, gente, olha, estudando, porque eu estou estudando, né, junto com vocês, eu descobri que a palavra matemática vem de tica de matena. Olha só, gente. É arte ou técnica, que significa tica, né? De
explicar, conhecer, entender, lidar com, conviver com. E aí, tudo isso aí, matena, né, do idioma grego, essa palavra tem todos esses significados que vocês estão vendo aí. Então, a matemática, gente, é a arte de resolver problemas. Então, nós estamos usando a matemática o tempo inteiro da nossa vida, mesmo que nós não estejamos resolvendo uma expressão que o professor esteja nos ensinando. A matemática é a arte de resolver problemas. Olha que bacana! Tica de Matena, ó. Tá vendo aí? Professor Jonas e professora Bianca, que me perdoem, mas arrasei, hein? Muito bem, gente, olha só. Em Roma, a escola ela vai ter dois momentos. Quando Roma era uma república e estava apenas começando as suas conquistas para se tornar um grande império, o ensinar, a educação, era a responsabilidade da família. Primeiro, das mães. Quando as crianças tinham mais ou menos até uns 6 anos, era a mãe que era responsável pela educação delas. Depois, quando elas já estavam mais crescidinhas, eram os pais. Eles ensinavam gramática, matemática, exercícios e os valores culturais romanos, respeito às leis e à religião, aos deuses, ao governo, né? Os meninos aprendiam a lutar, nadar, andar a cavalo. Quando Roma se tornou um grande império, o governo criou as escolas públicas. Essas escolas eram públicas porque elas eram mantidas pelo governo de Roma. Agora, olha só, gente, só os meninos das famílias ricas podiam frequentar essas escolas, tá? As meninas, elas no máximo estudavam, as meninas de famílias ricas, estudavam no máximo até 13 anos. Os meninos não, eles iam prosseguindo seus estudos. E os escravos não passavam nem pela porta da escola, né, gente? Os trabalhadores também não, né? Os filhos dos trabalhadores livres também não passavam nem pela porta da escola. Agora, olha só, gente, nessas escolas eles aprendiam escrita, cálculo e leitura, né? Pois é. E houve um imperador chamado Vespasiano, que teve a preocupação de criar um piso salarial para os professores, olha só. Bom, gente, mas aí Roma cresceu, desapareceu, né? E entramos na Idade Média, que já é a matéria do 7º ano, olha só. E a Idade Média ela é dividida em 2 períodos. Aliás, do 7º não, desculpem, era do 7º, agora é do 6º, lá no finalzinho do ano. A Alta Idade Média, que vai dos séculos 5, olha só, gente, está em algarismo romano, porque os séculos são escritos em algarismo romano. Para facilitar, eu coloquei aqui em algarismo arábico, que são esses que a gente usa todo dia, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Os algarismos romanos eram escritos por letras. Então aqui, ó, a Alta Idade Média, que é o período que vai ter todas aquelas características dessa época histórica, vai do século V, dos anos 401, até o século XI, até o ano 1000, né? A educação, ela ficava fechada para os membros da Igreja Católica, para os membros mais importantes. Aliás, faltou um S aqui, gente, ó, aos membros, desculpem, da Igreja Católica. Aos membros, faltou um Szinho aqui, desculpem. Somente as pessoas mais importantes, os cardeais, os bispos, os papas, eles tinham acesso à educação, eles sabiam ler e escrever. E pouquíssimos nobres. A maior parte dos senhores feudais dessa época eram analfabetos. Os reis que existiam também eram analfabetos, tanto que eles assinavam, né, os seus decretos reais com anéis. Eles possuíam anéis que tinham a marca deles e era uma espécie de carimbo que eles marcavam no papel para dar validade aos documentos que não tinham sido escritos por eles, é claro. E a baixa Idade Média, gente, quando a Idade Média começa a se transformar para a gente entrar na época moderna, que vai dos séculos XII ao XV, surgiu a escola quase como a gente conhece hoje. Uma sala de aula, professor, aluno. Lá se ensinava a ler, escrever e a contar. Mais ou menos como em Roma, né? Só que essas escolas, gente, desculpem, elas eram ligadas à Igreja Católica.
Então, além de ensinar a ler, escrever e contar, se ensinava também o catecismo, né? Era uma forma de se levar a doutrina católica aos alunos. Mais uma vez, essas escolas eram para meninos. As meninas, as mulheres não estudavam. Pouquíssimas mulheres sabiam ler e escrever. Acreditava-se que a educação não fazia bem para as mulheres. Olha só, né? Bom, na Idade Moderna, olha só o que acontecia. As famílias mais ricas, geralmente filhas dos comerciantes... Ah, gente, tem uma coisa interessante, olha. O surgimento dessas escolas aqui, mesmo ligadas à Igreja Católica, elas têm um motivo muito importante. Nesse período histórico aqui, na Baixa Idade Média, né, tá aqui, o comércio começava a ganhar vida nova. Ele havia sido muito importante no Império Romano, havia quase desaparecido na Alta Idade Média, e na Baixa Idade Média ele voltou a ser importante. Então, era interessante que mais pessoas soubessem ler, escrever e contar, porque assim elas poderiam fazer os registros das transações comerciais, anotar o que havia sido vendido, o que havia sido comprado, o que estava em estoque, fazer contas, né? Verificar o lucro, enfim. Então era importante que as pessoas tivessem essas noções. Na Idade Moderna, gente, as famílias mais ricas contratavam professores particulares para ensinar seus filhos. Poderiam ser professores vindos, inclusive, de outras nações. Esses professores eram chamados de preceptores. Isso foi muito comum aqui no Brasil, tá? Inclusive, os filhos dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II tiveram esses professores, esses preceptores, né? As famílias mais ricas também. No auge do absolutismo, gente, o absolutismo foi um período histórico em que os reis se tornaram muito poderosos e a lei se confundia com a vontade dele. Havia na França, no reinado do rei Luís XIII, coloquei aqui em algarismo arábico para vocês, um primeiro-ministro chamado Richelieu. Ele era um cardeal da Igreja Católica. E ele sabia que a educação era importante, que o conhecimento era importante, mas ele achava um perigo às escolas, né? Mesmo que elas estivessem ainda ligadas à Igreja ao longo do século XVII. Olha, o Richelieu foi primeiro-ministro de Luís XIII entre 1628 e 1642. Olha só o que ele dizia a respeito da educação. Gente, vou botar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei aqui essa foto dessa moça, como vocês sabem, eu desenho muito bem. E vocês vão, eu vou ler a frase deles para vocês e vocês vão entender esses desenhos maravilhosos que eu fiz nessa moça, né? Assim como um corpo que tivesse olhos em todas as suas partes seria monstruoso, da mesma forma um estado, ou seja, um país, tá? O seria se todos os seus súditos, o povo, fossem sábios. Ver-se-ia aí tão pouca obediência quanto o orgulho e a presunção seriam comuns. Cardeal Richelieu. Então, olha só, gente, ó. Olha a ideia que o Richelieu fazia de uma pessoa que frequentava a escola, que adquiria conhecimento. Um corpo cheio de olhos, ó. Além dos 2 olhos que Deus nos deu, esse corpo teria olhos espalhados ao redor do corpo todo. Era assim que o Richelieu via a educação, né? Ela era importante porque ela trazia o desenvolvimento para o país, mas só um pouquinho e para muito pouca gente. Porque se o povo todo tivesse educação, frequentasse a escola, olha só, 1000 olhos se abririam na sua cabeça, principalmente, né? Então, ele considerava a educação um perigo, tá? Vamos lá, gente. Então, deixa eu tirar aqui, passar para cá. E aí, a gente vai chegar ainda na Idade Moderna ao Iluminismo, que nós falamos na semana passada, né? A escola do Iluminismo.
O século da razão, o século das luzes, da iluminação, da ilustração. Jamais poderia aceitar a ideia de um processo de educação que estivesse ligado à religião, seja ela qual fosse, tá? E que fosse controlado por uma classe social, pela nobreza, como o Richelieu dizia ali, que a escola tinha que ter muito cuidado, não podia ser para todo mundo, né? E eles vão fazer essas 3 afirmações aí, ó. A escola tinha que ser pública, ou seja, tinha que ser mantida pelo governo. A escola tinha que ser universal para todos, né? Independente da classe social, se era filho de trabalhador ou se era filho de nobre. E ela tinha que ser laica. O que isso significa? Ela não podia sofrer a influência de nenhum tipo de religião, de nenhuma corrente religiosa, tá? Os iluministas também vão propor uma total reviravolta nos conteúdos que estavam sendo ensinados. Eles tinham que ser novos, críticos e úteis para a formação do mundo moderno. Eles tinham que valorizar a ciência. Veio a Revolução Francesa, né? Que é o momento máximo aí da prática dos ideais iluministas. A Revolução passou por várias fases, até que Napoleão Bonaparte, que era um militar italiano, se torna rei de França. E aí ele, como imperador, vai criar essas escolas projetadas pelos iluministas. As escolas, ele vai criar na França as escolas primárias, que são também chamadas de primeiras letras, as secundárias, que a gente pode trazer para o nosso ensino médio, e as superiores, que seriam o que a gente chama de faculdade, né, universidade. Então, o Napoleão, ele vai criar essas escolas aí de ensino primário, ensino secundário e ensino superior, tá? Agora, olha só, gente, a primeira universidade, Napoleão, ele vai governar no século XIX. A primeira universidade da Europa foi criada na Itália em 1158, ou seja, no século XII, na cidade de Bolonha. Essa é a universidade mais antiga da Europa, mas não é a mais antiga do mundo. A mais antiga do mundo fica na África, tá? No Marrocos, numa cidade chamada Fez, tá? Ela é do século IX. Ela foi criada em 859. Ela é a universidade mais antiga que a gente tem registro por enquanto até hoje, e ela funciona ainda, tá? E no Brasil, gente, como é que a escola surgiu, hein? Ó, como vocês já sabem, o nosso país foi encontrado pelos portugueses em 1500. Ficou esquecido até 1530. Em 1530 os portugueses começaram a ocupar o Brasil, e a nossa primeira escola só foi fundada em 1549 na cidade de Salvador, que era a nossa capital. E ela foi fundada pelos padres jesuítas. A nossa segunda escola foi fundada anos depois, em 1554, em São Paulo. Inclusive, a origem da cidade de São Paulo é esse colégio jesuítico, tá? Quem que estudava lá, gente? Qualquer um? Claro que não. Meninos, filhos dos colonos. Meninas e escravos eram proibidos de ir para a escola. E os pardos, gente, olha, tanto que a gente tem essa questão aqui, ó, a questão dos moços pardos. Eram os mestiços, eram os filhos dos brancos com os índios, dos brancos com os negros, dos índios com os negros. Eram pessoas de pele parda. Eles procuravam a escola, mas a matrícula deles nunca era aceita pelos padres, até o momento que eles reclamaram, e no ano de 1689, já no século XVII, o rei mandou que os padres matriculassem os moços pardos, como eram chamados na época, porque essas escolas eram consideradas escolas públicas, elas recebiam auxílio do governo de Portugal. Então, essa matrícula não poderia ser negada, tá? Muito bem, gente. E os filhos dos ricos, como é que eles estudavam? Ou eles eram educados em casa, com aqueles preceptores igual na Europa, ou eles iam para os colégios dos padres, porque os padres tinham essas escolas, mas eles criaram colégios muito importantes aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tinha, em São Paulo, como nós já vimos, e esses colégios eles eram destinados
a essas pessoas mais ricas, né, mais abastadas, como a gente fala. Ou então eles iam para a Europa estudar, tá? Em 1789, os nossos amigos jesuítas, nessas escolas dos jesuítas, gente, desculpe, ensinava-se a ler, a contar, a escrever e ensinava-se também o catecismo da Igreja Católica, tá? Além dos filhos dos colonos, os índios também frequentavam essa escola. Vocês sabiam que o professor mais novo do Brasil tinha 21 anos? Pois é, ele era um estudante jesuíta, ele veio para o Brasil e achou muito difícil dar aula para os índios adultos, porque esses índios já tinham muitas ideias formadas, então ele preferiu trabalhar com as crianças, tá? Pois é, né? Fazer o quê? Bom, muito bem, gente, em 1789, no século XVIII, portanto, essas escolas jesuíticas, elas existiram no Brasil por 200 anos. Os padres, eles acabaram sendo expulsos pelo primeiro-ministro de Portugal, que era o Marquês de Pombal. Os padres, eles tinham tido alguns desentendimentos. Por exemplo, os padres haviam proibido que ele se casasse com uma mulher que era protestante, tinha religião diferente da religião católica. Haviam impedido que eles pegassem empréstimos para reconstruir a cidade de Lisboa com os judeus, né, para financiar a reconstrução dessa cidade. Então, em 1789, o Marquês de Pombal também queria usar os índios como mão de obra escrava e os padres sempre os defendiam, né? E aí houve uma tentativa do assassinato do rei de Portugal. O Marquês de Pombal jogou a culpa nos padres jesuítas e determinou que eles fossem expulsos não só do Brasil, mas de todas as colônias portuguesas. Então, aqui no Brasil, gente, nós tivemos um apagão educacional, vamos dizer assim, de 19 anos. Somente em 1908, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, a gente vai voltar a ter escolas. Então, olha só, gente, nós vamos ter aqui, com Dom João VI, ainda rei de Portugal, né? Aliás, ele vai ser para sempre rei de Portugal. A gente vai ter a fundação de algumas escolas técnicas e superiores, escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Olha só, gente, o nosso povo tinha nessa época um índice enorme de analfabetismo, tá? Enorme. Em 1822 veio a independência. E a nossa primeira Constituição, que é de 1824, ela vai afirmar isso que está aí, ó, a instrução primária. Primária por quê? Porque a primeira, né, deveria ser gratuita, ou seja, bancado pelo governo e para todos os cidadãos. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. E aí a gente tem um decreto imperial que é conhecida como a Lei de 15 de outubro de 1827, onde Dom Pedro vai determinar a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos do país. Olha só, gente, vila não é um correr de casas não, tá? É porque havia essa diferença naquela época. Para ser cidade era preciso ter um determinado número de habitantes, senão era considerado uma vila, que era menor que uma cidade. E o vilarejo tinha ainda menos habitantes que uma vila, né? Então tinha essa diferença entre as comunidades. Infelizmente, essa lei não pegou. No Brasil, a gente tem as leis que não pegam, né? Eu não consigo entender muito bem isso, não. Mas essa lei não pegou. E aí, não surgiram essas escolas em todas as cidades, vilas e vilarejos. Nas mais importantes, tá? Muito bem, gente. Inclusive, o Dia do Mestre é comemorado no dia 15 de outubro, Dia do Professor, em referência a esse decreto. Olha só, a gente cria escola, mas a gente não tem uma escola que forme professor. E muito tempo depois desse decreto, 1827, em 1835, é criada a primeira escola normal, a primeira escola de formação de professores. Ela é criada na cidade de Niterói, ela ainda funciona nos dias de hoje, tá? Aqui a gente tem, em 1837, 2 anos depois, a criação do Colégio Pedro II, que até já nasceu importante e é importante até hoje, né? A tia Fabi estudou lá, a tia Patrícia estudou lá também, só gente boa.
Mas aí a gente chega aqui, gente, ó, no século XX, né? Que é o tempo mais pertinho da gente. Muita coisa mudava no mundo. Lá no Brasil, mudava no Brasil, mudou no mundo. O mundo havia passado pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Havia presenciado a Revolução Russa em 1917, o surgimento, né, de uma nova ordem econômica e política. E havia um movimento que, na verdade, vinha do século XIX, não era um movimento novo, que tinha raízes lá no Iluminismo, com o filósofo Rousseau, chamado de Escola Nova. E os representantes mais importantes desse movimento no Brasil, eu citei 2 apenas, mas a gente tem vários, foi o Anísio Teixeira e o Fernando de Azevedo. Eu tive a honra de trabalhar numa escola com o nome de Fernando de Azevedo. E eles vão afirmar que a educação é a única maneira da gente construir uma sociedade verdadeiramente democrática. E que essa educação, ela deve levar em conta as diferenças e as individualidades. Ou seja, uma escola no Rio de Janeiro nunca vai ter as mesmas características do que uma escola no interior do Amazonas, por exemplo, né? Além dessas diferenças, ela deve levar em conta também o indivíduo, né? Buscar contemplar esse indivíduo que está ali dentro da escola, cada aluno dentro daquele contexto ali, tá? Os nossos amigos escola-novistas, como eles passaram a ser chamados, eles vão defender também a escola pública, ou seja, mantida pelo governo, universal para todos. A gente, desculpa, cortou lá, né? Essa parte técnica terrível. Então, eles vão defender que a escola tinha que ser pública, porque seria mantida pelo governo, universal, porque seria para todos, e laica, porque não poderia ter interferência de nenhuma corrente religiosa, tá? Aí, meus amores, olha só, eu separei para vocês aqui algumas frases sobre educação. Ó, a primeira é essa daqui, ó. É na escola que a criança terá seu primeiro contato com o convívio em sociedade, suas normas e regras que são fundamentais para o aprendizado e desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, a escola vai ser o primeiro lugar onde a criança vai, saindo do seu convívio familiar, aprender que existem regras e normas que a gente precisa cumprir, horários que a gente precisa respeitar, enfim. Essa frase está nesse site aqui, ó, universonerd.net. Muito interessante, tá? Essa outra aqui, gente, ó, é uma lei. Vou aqui pegar para vocês verem. Está aqui, ó, na nossa Constituição Federal, ó, tá aqui, né? A nossa lei mais importante, ela é de 1988. Graças a Deus ainda está valendo, né? E ela vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá? Então está aí a educação defendida na nossa lei mais importante, que é a Constituição, tá? E a última, gente, é uma frase que é anônima. Ela tem um autor desconhecido, ninguém sabe quem disse essa frase. Educação, o que resta depois de ter esquecido tudo o que aprendeu na escola. Pessoas muito importantes, cientistas muito importantes, citaram essa frase. Albert Einstein, um dos físicos mais brilhantes da humanidade, né? Suas teorias são discutidas até hoje. E esse cara aqui, B.F. Skinner, ele foi um psicólogo muito importante, principalmente na área de educação. Então, gente, olha só, isso quer dizer o quê? Que os conteúdos não são importantes? Não. Quer dizer que o que a gente aprende na escola, a gente pode até esquecer, né? Qual é a oração que a gente está usando, se ela é subordinada, se ela é assindética, né? Quem é o sujeito da frase. Mas se a gente sabe construir uma frase corretamente, isso é educação, porque a gente está usando o que a gente aprendeu na escola. Se nós nos tornamos pessoas capazes de resolver problemas, nós usamos a tica de Matena,
lá de matemática. Se a gente consegue compreender o quanto a ciência é importante, especialmente nesse momento que a gente está usando, que a gente está vivendo, perdão, nós estamos usando todos os conceitos das ciências físicas e biológicas que a gente aprendeu na escola, isso é educação. Se a gente consegue se ver como agente da história nesse momento tão peculiar, tão único que a gente está vivendo, é porque a gente foi educado em história na escola, tá? E olha só, gente, eu não poderia falar de educação sem falar num dos maiores educadores brasileiros, que é o Paulo Freire, tá? Ele é o patrono da educação brasileira. Paulo Freire, ele é nordestino, ele nasceu em Recife, tá? Ele nasceu em 1921. Ele se formou em advogado, ele veio de uma família de classe média, mas essa família foi duramente atingida pelos efeitos da crise de 29, que foi uma crise econômica que atingiu o mundo inteiro, e o Brasil também não poderia deixar de ser, e eles passaram por muitas dificuldades. Inclusive o Paulo dizia sempre que ele conseguiu estudar porque os irmãos mais velhos trabalhavam, né? E embora ele tenha se formado advogado, ele trabalhava mesmo, era como professor de língua portuguesa, ele também estudava linguagem, tá? Muito bem. E ele fazia essa afirmação aí, gente, ó, o objetivo da escola é ensinar seus alunos a ler o mundo para poder transformá-lo. Quer dizer, eu vou compreender o mundo ao meu redor e vou transformá-lo num lugar melhor, tá? O Paulo Freire, ele vai ter uma preocupação muito especial com a educação de jovens e adultos, porque ele via, principalmente no Nordeste, quantos eram analfabetos, quantos haviam ficado fora da escola quando criança. E ele costumava dizer que ele não tinha um método, né? A gente vai encontrar na internet muita coisa sobre o método Paulo Freire, mas ele dizia que ele não tinha um método. E ele dizia que ele tinha uma proposta de trabalho e que essa proposta era muito mais uma maneira de aprender do que de ensinar. Ele afirmava que todos os alunos trazem para dentro da sala de aula conhecimentos que eles vão acumulando ao longo da vida, ao longo de suas experiências. Olha, gente, comi outro S aqui, ó. Ao longo de suas experiências. O professor, ele deveria unir esses conhecimentos que o aluno trazia aos conhecimentos escolares. Desse jeito, ele vai fazer com que o aluno se sinta valorizado, ou seja, ele vai valorizar a autoestima do aluno. O aluno vai se reconhecer como uma pessoa importante, uma pessoa que está tendo todo aquele conhecimento ligado ao conhecimento científico, e ele vai se sentir parte daquilo tudo ali. E dessa maneira, ele vai participar do processo de aprendizado e ele vai aprender muito mais rápido. Por que o Paulo vai dizer que é uma maneira de aprender e não de ensinar? Porque dessa maneira o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, né? Olha só, gente, tudo isso que eu falei aí do nosso amigo Paulo Freire, ele está aqui, ó, nesse livro, que é a Multieducação, tá? Esse livro ele foi editado em 1996 e ele traz toda a base filosófica do trabalho que a gente faz nas escolas da rede municipal ainda, né? Baseado nesse ensinamento aí do Paulo Freire, que afirma que o ensinar e o aprender é uma via de mão dupla, né? A escola não guarda todo o conhecimento, assim como cada ser humano também tem a possibilidade de aprender, de fazer, de ensinar, né? O Paulo Freire, gente, ele vai chamar a importância para se usar palavras que fizessem sentido para quem estava estudando. Ele chama de palavras geradoras, né? Essas palavras geralmente estavam ligadas à realidade dos alunos. E como eu falei para vocês, ele trabalhava com jovens e adultos. Então, eram pessoas que normalmente, com jovens e adultos, eram pessoas que normalmente já trabalhavam, né? Então, se usava no Brasil nessa época muitas cartilhas de alfabetização. E nessas cartilhas tinham frases curtinhas, né? Que eram frases muito ligadas ao universo infantil, como boi baba,
vovó viu a uva, que não fazia o menor sentido para um adulto ou para um jovem que estava ali sentado aprendendo a ler, né? E aí ele passou a usar palavras da realidade do trabalho desses adultos, como por exemplo cana, se ele estivesse trabalhando com plantadores de cana, num canavial, terra, tijolo e cimento, se ele estivesse dando aula numa obra, enfim, né? Essa aproximação com a realidade dos alunos e essa disposição em se aprender com eles fez com que o Paulo Freire ganhasse um reconhecimento internacional, né? E permitiu a alfabetização de milhares de adultos e jovens que passaram, como ele, que sonhava, a ler o mundo para poder transformá-lo. Esse é o maior papel da educação, né, gente? Permitir, levar, construir uma leitura de mundo para que esse mundo possa ser transformado num lugar melhor. Beijos para todos vocês. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem. Fiquem em casa.